Olá, meus queridos amigos e amigas. Que alegria estar aqui com vocês em mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. Esse programa que traz aí o espiritismo, os conceitos espíritas mais próximos. Tentamos trazer uma linguagem mais simples para as questões cotidianas do dia a dia, esses enfrentamentos diários que, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são pequenas picadinhas de alfinete, de agulha, e que ao longo do tempo vão aí nos trazendo uma dor muito grande. Estamos aqui no livro Ajuda-te e o Céu te ajudará, nesse novo formato do nosso programa, em que cada um de nós aqui que faz os comentários trazemos um livro. Este é o nosso livro escolhido, estamos na lição, é uma psicografia de Carlos Bacelli pelo Espírito Irmão José, e estamos hoje na lição número 21. A lição se chama Lixo Moral. Não deixes entrar em tua casa os resíduos morais que as pessoas vulgares costumam produzir e espalhar pelas ruas, como quem espalha lixo pela cidade em atos de vandalismo. No convívio com os teus, combate em ti mesmo o verbo leviano que costuma descambar para a imoralidade. Submete todos os assuntos do diálogo doméstico à necessária triagem, a fim de que a conversa menos edificante não atraia companhias espirituais indesejáveis para o teu lar. Silencia comentários desairosos em torno da infelicidade de alguém, ao contrário, procurando envolvê-lo em vibrações de paz. Não concedas abertura para aquele que te visita ser mensageiro das trevas, comprometendo o ambiente de equilíbrio que te esforças por resguardar no reduto da família. Ninguém deve ignorar ou fugir à realidade da vida cotidiana em que vive na Terra, mas por saber o que se passa em torno, não há necessidade de que se faça a menor adesão ao mal. Uma lição importantíssima. E essa lição nos lembra uma crônica de Arnaldo Jabor, o falecido cronista muito famoso, e que ele nos falava que a mágoa, ela era, quem guarda mágoa e rancor, a gente vai trazer um paralelo aqui, uma comparação, é semelhante a uma pessoa que dentro de um carro sofresse um acidente ali, uma coisa rápida com um caminhão de lixo, e esse caminhão de lixo derrubasse todo o lixo ou parte do lixo em cima do carro, e esse condutor ali não limpasse, continuasse com aquela sujeira toda, e meio que se apegasse ali àquela sujeira por alguma questão que jamais supunhamos que pudesse acontecer. E o irmão José nos chama a atenção, aqui nesse exemplo da crônica de Arnaldo Jabor, era com relação aos nossos pensamentos no dia a dia, em relação à mágoa. Aqui, quando irmão José nos traz essa lição, ele nos fala do lixo mental que podemos levar para dentro de casa. Ele se atém ao lar muito possivelmente porque sabe que nós, no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso meio social, não é tão fácil, no nível espiritual em que nos encontramos, de guardar essa vigilância tão constante assim. Mas dentro do nosso lar, então, ele se atém ali ao nosso lar, talvez até como uma forma mais fácil de nós começarmos essa higiene mental. Porque dentro do nosso lar, meus amigos, o desequilíbrio, ele pode acontecer, pode sim, mas o que ele nos chama a atenção aqui é que não acontecerá do dia para a noite. São essas pequenas brechas mentais que nós damos. Similar a quando ocorre uma infestação de baratas dentro de uma casa, ela não acontece de uma hora para outra, não são várias baratas que entram ao mesmo tempo. A questão da abertura espiritual também não é de uma hora para outra que aquele ambiente dentro do nosso lar ficará comprometido. São essas pequenas brechas morais e que ele diz para nós
para termos cuidado, para termos atenção, para termos essa vigilância de mantermos essa higiene mental, principalmente aqui dentro do nosso lar, para que não levamos essas palavras, pensamentos ruins, vulgares. Quando fala vulgares, aí é de tudo que é jeito, né? Questões políticas que às vezes trazem uma discussão para dentro de casa, eh, assuntos que nós sabemos que são polêmicos, assuntos que nós sabemos que trazem a divisão, então evitarmos esse tipo de situação, para que não abramos ali uma brecha, uma entrada, uma porta para aqueles que vagueiam, espíritos desencarnados, que vagueiam ali pela região onde a gente mora e que acabam sendo atraídos por essas questões negativas. Então, ele nos chama essa atenção porque devagarinho, principalmente se ainda não temos uma reunião do Evangelho no lar, que a reunião do Evangelho no lar é uma forma de nós higienizarmos o nosso lar ao menos uma vez na semana, discutindo o Evangelho de Jesus, fazendo uma oração para abrir, lendo um trechinho de um livro, que pode ser o Evangelho, mas que pode ser esses outros livros, e reunindo a família em oração, limpa também esses lixos mentais, essa toxicidade que a gente acaba trazendo. Às vezes a TV, nós ligamos a TV em algum tipo de programa que nos traz, que pode nos trazer sim, essa veiculação negativa de assuntos, de temas, de situações que podem trazer tristeza, raiva, ódio, sensualidade para dentro da nossa casa. Cuidemos, para que pelo menos ali dentro do nosso lar seja esse refúgio que nós buscamos. Quantas vezes a gente sai do trabalho ou do dia a dia, onde quer que a gente esteja, e a gente anseia por um local de paz. Esse local de paz precisa, pode e deve ser o nosso lar, mas para isso precisamos resguardá-lo desses lixos mentais para prevenir a infestação de coisas negativas espiritualmente falando, do mesmo jeito que queremos prevenir da infestação de bichos e pragas materiais, também que nos precatemos contra os lixos e pragas espirituais que adentram o nosso lar quando nós pensamos, falamos, discutimos e trazemos toda essa carga negativa do mundo para dentro da nossa casa. Tenhamos atenção, nos ajudemos para que os espíritos superiores possam nos ajudar, em nome de Deus e em nome de Jesus. E é isso, meus queridos. Até a próxima.